você falou uma coisa muito interessante. As ditaduras eram implantadas com tanques, né, na base de uma violência visível. E talvez fosse até mais fácil, porque você via e fala, não, isso é uma ditadura. É. Quando a ditadura vai sendo implantada de uma forma lenta, onde você vai corroendo as instituições e passando a ter poder, é como se não tivesse ocorrendo. Leva um tempo para as pessoas notarem que aquilo está ocorrendo. E quando percebe é tarde demais. Já é tarde demais. É tarde demais e não tem como voltar, porque, olha só, toda essa destruição, esse desmantelamento dessas instituições, ele acontece sempre em defesa de valores que são nobres. Sim. Então você nunca faz isso falando para a população que é porque você quer ficar no poder. Que eu quero me perpetuar no poder, eu quero mandar, eu quero fazer do meu jeito. Não, ninguém fala isso. Então você fala o quê? Gente, eu preciso fazer isso para defender a nossa democracia. Preciso fazer isso porque eles querem acabar com a sua liberdade de expressão. Então você pega valores que são muito sagrados e que ninguém vai questionar e fala, é por isso que eu tô... essa minha luta nobre. Que foi o discurso de Chaves e depois de Maduro. Você Né? sabe... Eu vou tirar a dependência dos Estados Unidos, que querem acabar com a gente. Eu não faço isso porque os Estados Unidos me proíbem de fazer isso. Né? Quase fazer um levante contra os inimigos. Sim. Que ele botava do povo, não dele. E uma das bandeiras do Chaves, quando ele foi eleito, era lutar, acredite ou não, contra a corrupção. E que pega bem, né? Todo mundo pega que bem. bacana. Quem que não quer ser contra a corrupção? Exatamente. Então, isso foi reproduzido aí. A cartilha foi escrita, foi criada, e hoje ela é reproduzida em diversos lugares. E por isso que eu acho que é tão importante. Não tô tentando superestimar a importância do meu trabalho, muito longe disso. Eu falo que eu tô sempre aberto a aprender mais. Mas eu acho que é muito importante a gente desmascarar essas táticas e falar sobre o populismo justamente para vacinar a população. Exatamente. Que passa sempre por esse negócio de salvador da pátria. Só eu poderei, só eu tenho coragem. É o Chapolin Colorado. É o Chapolin Colorado. Exatamente. Só eu sei, só eu que tô vendo, confia em mim. Assim, confiar é quase que assinar um papel em branco. Né? E é uma coisa que eles gostam bastante de ter que as coisas tenham as assinaturas deles. Um exemplo que eu dou, tava falando um pouco do clientelismo, né, que é essa troca de bens materiais por apoio político. Quando teve a pandemia de Covid-19, os Estados Unidos lá, eles, assim como diversos países do mundo, foram duramente afetados. Então, várias pessoas deixando de trabalhar e o governo fez um programa de assistência, né? Como se fosse um auxílio emergencial que ela chamava Stimulus Checks. O Trump, ele no primeiro mandato ainda, então o governo dele imprimiu os cheques, uns vouchers, foi entregar para a população, só que ele percebeu que os cheques não tinham assinatura dele. Então foram recolhidos para serem novamente impressos com a assinatura dele. Então é quase como se... É uma propaganda. É uma propaganda. Abertamente. Ele precisava que quando a pessoa pegasse aquilo na mão... automaticamente gravasse que era ele que estava dando, não o governo. Né? Que é algo que parece ser tão pequeno, mas quando a população ela é constantemente bombardeada com essas mensagens diferentes... Subliminares, não tem como. É como uma marca que quer que você consuma, ele vai botando. Em todos os lugares, você tá vendo. Chega uma hora que você só pede aquilo. Mas, e sem perceber, muitas vezes aqui no caso do Brasil, principalmente, que quem financiou aquilo foi a própria população, por meio dos impostos. Dos impostos, claro. Mas não, aqui existe uma gratidão eterna, a pessoa que começa a olhar para pessoas que nunca foram olhadas. Gente, a gente que tá bancando tudo isso. Não, aquela coisa de levar água pro saneamento básico. Eu fiquei horrorizado quando foi votar saneamento básico. E, eles votando contra. Isso não existe. Não existe. Saneamento básico não é de um governante ou de outro, de um partido ou de outro. É uma necessidade da população. Não tem como. Até isso fazem política, com saneamento básico, com remédio. É surreal isso. É absurdo isso. É absurdo. É um país que eu falo que um pouco da polarização é bom pro debate. Sim. Ajuda a construir consenso, né? Você dá seus argumentos. Mas se tem debate, né? Se tem o debate. Não uma guerra
que você tá certo, eu tô errado, não, você tá certo. Aí é uma briga, não se chega mas a lugar aí nenhum. é que aqui não é mais a polarização apenas, é polarização extrema. Exatamente. E por que é problemático? Porque toda opinião de bom senso, que é aquela entre uma e outra, que pega elementos positivos Bons da de direita, da esquerda, é eliminada. Sim. Então, é o que sobra. E aí, as pessoas, por natureza, se identificarem com um lado ou outro do espectro político, elas querem abraçar o rótulo de, eu sou de direita, achando que isso é uma virtude, ou eu sou de esquerda. Como se isso também desse a autonomia total para sou do bem. Não, essa câmera aqui. Ser de direita ou de esquerda não te faz melhor do que ninguém, não te faz uma pessoa melhor, mas sim a sua capacidade de enxergar os pontos positivos do outro lado. De todos os lados. De todos os lados. De todos os lados. Eu acho isso tão assim, que isso é o que é política, de fato. É a arte de negociar e do debate. E vamos sentar junto. A sua ideia é boa nesse aspecto, a minha ideia não é tão boa quanto a sua tá melhor. Mas não é isso que ocorre. Não está ocorrendo. Não. E para os principais grupos hoje aqui no Brasil, é vantajoso. Porque assim eles mantêm a própria relevância ao mesmo tempo em que eles abafam qualquer tipo de novidade que poderia de fato trazer uma mudança, mas que teria como consequência o escanteio. Dos dois lados. Que estão brigando. Então eles se alimentam. Sim. O tempo todo a gente vê isso. É uma guerra alimentada. E num mundo de algoritmos, que a rede social acaba, tipo assim, se eu curto uma coisa de alguém que é de direita, ele interpreta que eu sou de direita. Nossa Aí ele começa a me mandar só pessoas de direita. Eu falo que... Aparecendo no feed. Se eu curto uma coisa de uma pessoa de esquerda, é porque eu ainda sou uma pessoa que curto o que for bom, de um lado e de outro. Então, o algoritmo vai e começa a me mandar tudo daquilo. É uma coisa surreal. Então chega uma hora que você fala, gente, mas eu seguia fulano. Desapareceu do meu feed. O que está acontecendo? Ele tira, por falta de relevância, porque você não está todo dia dando o like daquilo. Mas eu não sou obrigada a curtir todo dia o like daquilo. Entendeu? Verdade. Tem coisas que eu não curto. Lamento, não curto. Não vou curtir. E tem, dependendo da plataforma também, você tem o oposto. De você só... Eu falo que... Mais um conceito da psiquiatria. Do viés confirmatório. Do viés confirmatório. Viés confirmatório. Explica pra gente. A pessoa vai se fazendo o indivíduo ali. Ele identifica com aquilo. Ele identifica com aquele grupo. Quando eu não sei exatamente o que eu tô pensando, eu me represento num determinado grupo. É a tendência humana, né, da gente querer confirmar aquilo que a gente já pensa. Exatamente. O que é horrível. É horrível porque você não aprende. Exatamente. Então, existe também outro conceito que eu trago nesse livro, que é da teoria da dissonância cognitiva, que fala que todo mundo quer proteger o próprio ego porque as pessoas querem se sentir inteligentes. Ninguém quer se sentir... especiais. Ninguém quer descobrir que tá errado ou se sentir burro, nada disso. Então, o que eu faço? Eu só vou consumir aquele tipo de opinião que vai mostrar pra mim que eu tô certo. Que reafirma o que eu botei como inteligente ou como... Na verdade, é o auge da vaidade. Nossa senhora. Aí eu, de uma família de direita ou de esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nas minhas próprias redes sociais, só vou seguir gente que pensa como eu. Exatamente. Só gente de esquerda ou só de direita. O que vai acontecer? Aquilo começa a retroalimentar, você vai se radicalizando, não consegue ter acesso a nenhuma opinião que seja diferente da sua. Então, as redes sociais hoje, diferentemente de quando não existia, que as pessoas estavam expostas, e aí vai ter gente que vai criticar, falar, mas aí você só consumia aquilo que a mídia, que a grande mídia te trazia. Mas hoje são redes de viés confirmatório. Só. São as redes sociais hoje. Só. Poucas pessoas usam com essa questão de pra lá e pra cá. Tanto que muitas vezes eu noto que tem gente que fala assim, eu não respondo isso, até porque não me diz nada. Então tem gente que fala assim, não, ela é de direita, porque na época das eleições, um pouco antes, eu seguia vários presidenciáveis. Porque eu achei que eu tinha que ouvir
vários presidenciáveis. Então as pessoas veem, tá seguindo isso aqui, tá vendo? Ela te falei, deixando de seguir agora. Aí daqui a pouco, esse que falou isso, já tipo assim, mas como assim? Ela segue fulano também? Não, então agora eu vou voltar a seguir porque ela segue fulano. Eu falei, gente, era simplesmente como se eu estivesse abrindo um jornal, vários, porque quando tinha jornal, eu lia vários e via pontos de vista diferentes. Era o Correio Brasiliense, que era ali do Centro-Oeste, era o diário... Tinha um diário do Nordeste, que eu via mais ou menos, porque são vários Brasis. Era a Folha de São Paulo, era o Globo, quer dizer, eu ia tentando ver ali, para compor uma ideia. E isso na rede social, a pessoa fica... Vi que você segue fulano, mas assim, como se fosse um aval, né? Como se seguir... Eu não tô dando aval a ninguém, eu tô querendo ouvir o que aquelas pessoas... Justamente pelo contrário, é você querer diversificar suas fontes de informação para formar uma opinião própria e embasada. Exatamente. Até uma das maneiras da gente combater o negacionismo e o fanatismo é justamente isso, diversificando o número de fontes. Eu tava contando ontem à noite, porque eu achei que essa pudesse ser uma pergunta aqui. Óbvio que isso não tem que servir para pessoa física que não trabalha com isso. Fui contar quantos jornais eu assino ontem, revistas. Ao redor do mundo? 25. 25. Não leio tudo todos os dias, obviamente. Claro, mas você, quando tem um determinado assunto, você abre ali, você vai garimpar. O que tá falando aqui? Gente, mas isso eu acho sensatez. É importante para ter uma análise embasada. Porque você pode discordar, mas você fala, olha, tem um grupo lá no Oriente Médio que pensa dessa forma. Não estou dizendo que eu pense, mas é importante saber que tem um grupo lá que tem sua influência territorial, política, econômica, que pensa de uma outra forma. E a mesma coisa vale aqui para o Brasil também, gente. Se você consome um veículo mais à esquerda... vai para mais à direita, vai para um centro. Diversifica. Exatamente. Diversifica e quem vê qual você é a segue. coerência de que cada ala tá falando. Vê se é coerente. Humildade resolve tudo, né? Humildade, o problema é esse. O problema agora, você tocou num ponto. Outro dia, não sei o que lá, alguém falou assim, nunca ouvi falar, é tanto narcisista. Mas a gente vive uma sociedade que exalta valores narcisistas. Não sei nem se todo mundo é. Mas os valores estão narcisistas. Então, assim, não, eu gosto de fulano, ele tá certo. Qualquer besteira que ele abre a boca, mas ele tá certo. Mas não tá certo o que ele tá falando. Não, tá errado o que ele tá falando. É engraçado você falar disso, né? Ele abre a boca que tá certo, mas não é porque ele tá certo, é porque se ele falou algo que eu penso... Certo. Na verdade, quem tá certo sou eu. Exatamente, olha a vaidade disso. Isso é pior ainda, porque a coisa mais bacana, por exemplo, quando eu gosto de conversar com amigos que são sinceros. Do tipo assim, eu gosto de olhar uma coisa, a pessoa fala, não, Bia, eu acho isso. Eu falo, sabe uma coisa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Isso me dá uma alegria, porque tem gente que fala assim, não, mas ela discordou de você. Eu falei, mas é exatamente isso. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. E eu não me sinto ofendida, não me sinto nada. Eu me sinto, eu ganhei algo. Eu ganhei um ponto de vista que eu não tinha. Eu também. Eu me sinto desse jeito. Eu sempre falo que, e assim, eu tenho uma cabeça meio camaleônica. Eu falo que daqui a um ano eu não quero pensar como eu penso hoje, porque significa que eu aprendi alguma coisa. Se o tempo tá passando, a gente tá igual, Uriano, tem alguma coisa errada. É aquele negócio, né? Quanto mais você estuda um assunto, mais você vê que você não sabe nada sobre aquilo. Mais dúvidas você tem. O efeito Dunning-Kruger. Exatamente. Quanto mais a pessoa... De maneira grosseira. Eu sei que aqui é um podcast de classe e tudo. Não, mas fale grosseiramente. Quanto mais a pessoa é burra, mais ela se acha inteligente. Exatamente. E quanto mais a pessoa é radical, mais ela se acha inteligente. Ela ainda fala assim, não, eu tenho personalidade. A pessoa ainda fala eu tenho valores. Ela embrulha, né, isso de uma maneira nobre. Então é valores. É valores. É valores. É muito interessante isso. Mas eu concordo com você. A gente vive essa globalização extremada. Polarização, desculpa. A polarização extremada.